A Marvel traz um outro lado da história da humanidade com seu novo filme. Eternos, ele acompanha a jornada de seres influenciando na vida da Terra a fim de combater os deviantes e também proteger os humanos de males obscuros aí do universo. Impedidos de se meter demais na nossa evolução, esses seres superpoderosos atuam desde sempre interferindo apenas no que causa um total desequilíbrio para a existência da humanidade. Eternos é dirigido pela ganhadora do Oscar, a Chloe Zhao, que também co-escreve o roteiro e tem um forte elenco, contando com nomes como Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden e Kit Harington, ambos de Game of Thrones, e Kumail Nanjiani, que é bem conhecido aí das séries e também de alguns filmes de comédia. O desafio inicial que o filme tinha em mãos era o de contar uma história lotada de personagens com características, arquétipos, estilos, formas de ver a vida e também a missão, tudo muito diferente, né? A fim de não tornar o resultado uma colcha de retalhos, o roteiro buscou explicar cada mínima ação, o que torna a duração do filme bem longa, porém necessária para a gente adentrar aquele universo completamente novo. A equipe então ela é diminuída quando é conveniente, né? E se foca no que há de mais importante para o grupo naquele momento específico. Por exemplo, a personagem Cersei, vivida pela Gemma Chan, ela faz as principais tramas acontecerem, não que outros personagens não vão engordando essa trama aí. Escolher um recorte é também escolher o tom do filme, né? A Cersei é inteligente, é integrada ao mundo atual, sente dores, sente prazeres dos humanos, mesmo ela não sendo uma, mas ela nos entende, ela tem empatia extrema sobre a gente. A discussão que ela traz é a que mais se conecta conosco de maneira geral. E aos poucos outras discussões vão sendo trazidas e praticamente todas as perguntas são respondidas quando pensamos em um grupo enorme de seres poderosos e imortais também, né? Vivendo entre a gente. Ou seja, como que esses caras não viraram deuses? E aí o filme ele para dialogar sobre isso. Um outro exemplo, por que eles não viraram tudo de cabeça para baixo, né? E aí o filme ele para um pouquinho para colocar diversos diálogos também representando ou respondendo isso. Eternos tem praticamente assim, não é literal, tá? De uma maneira alegórica falando isso, mas Eternos tem dois roteiros acontecendo ao mesmo tempo. Um roteiro serve para contar a história de fato, trazer os conflitos, né, trazer as tramas, e o outro serve quase como um grande asterisco portátil que vai pinçando os momentos-chave e trazendo para dentro da narrativa de forma explícita. Apesar de muita coisa acontecer, absolutamente tudo ganha contexto, se entranha no assunto central e o filme se mostra muito coeso. É evidente que alguns deslizes iriam acontecer, como por exemplo o personagem Kingo, né, que é vivido pelo Kumail Nanjiani, que parece não pertencer a esse tom que foi escolhido pela direção. A Marvel, ela sempre traz humor para os seus filmes, e aí a Chloe Zhao teve que colocar um humor muito forçado aqui do Kingo. As participações dramáticas do personagem ficam deslocadas e aí ele tem que sair da história praticamente sendo retirado à força e sem uma solução muito inteligente. Enquanto isso, personagens como o Druig, que mereciam bem mais destaque e mais discussões em torno dele, perdem tempo de tela face ao tempo que é colocado ali pro personagem Kingo fazendo piada, que funciona da primeira vez, mas que perde ritmo e também atrapalha o ritmo da história como um todo. Inclusive, não usar o fruto dessa piada e retirá-lo da linha central é pior ainda, mostrando que realmente esse personagem parece que não serve a esse assunto específico aqui. Era para ser um filme mais sério do que já foi. Essas reclamações pontuais surgem basicamente porque Eternos se trata de uma grande ficção científica misturada com os clássicos e cis da humanidade. Os historiadores eles precisam de tudo escrito para que realmente assuma aquilo dali como parte da história com H maiúsculo. Porém, nem tudo foi escrito e as lacunas geram viagens absurdas, né? Como construções de monumentos aconteceram, como cidades surgiram e como cidades sumiram. E daí surgem diversas discussões e teorias malucas, como se os deuses fossem astronautas e coisas parecidas tão estapafúrdias quanto. O roteiro de Eternos vai se apropriar disso e vai brincar o tempo todo com essas lacunas, ao passo que mostra um outro lado de ver a evolução da humanidade ao aceitar esses seres divinos, por exemplo. O sci-fi ele domina as soluções tanto para eles participarem da história, de novo com H maiúsculo, e também nas soluções para eles não participarem tanto assim dessa história. Em via de construir um sci-fi tão descolado de algumas coisas que a Marvel já entregou no cinema,
a diretora Chloe Zhao entrega um dos filmes mais bonitos do estúdio. A profundidade das cenas, o vento real no rosto das pessoas, as texturas pálidas e frias quando necessárias em face às texturas brilhantes e coloridas em outros momentos, os planos abertos e que não escondem, ou melhor, não se escondem com medo de entregar demais o CGI, tudo isso faz de Eternos um dos maiores e mais bem acabados filmes da empresa. O roteiro da Chloe Zhao é muito linear, é uma estrutura narrativa que não aposta em preencher seus momentos de baixa com ação. Pelo contrário, os momentos de aventura têm os seus espaços preenchidos por explicações, por planos calmos, planos contemplativos e por texto que sirva para a próxima parte da história obter coerência na narrativa, que muitas vezes falta aí em diversos filmes. No geral, temos aqui um filme dividido em 4 metades, basicamente sendo a apresentação, evolução da premissa inicial, quebra da expectativa e, por fim, evolução e resolução da nova premissa apresentada, praticamente tudo de uma vez só. Apesar de ter momentos que com certeza vão desagradar os mais famintos por bonecos de plástico se estapeando em tela, é importante entender que eles, esses momentos, servem a um propósito que tenta quebrar padrões do contexto onde o filme está inserido, que busca a todo tempo receber bem quem pertence a esse universo, mas também quem não faz a mínima ideia do que está acontecendo. O que atrapalha isso, né? É justamente o que não deixa o filme se deslocar tanto assim desse contexto. Por exemplo, as sempre presentes piadinhas que eu já falei e os enxertos que estão ali para fazer esse filme ser de alguma forma útil ao universo cinematográfico da Marvel, isso acaba atravancando um pouco as boas ideias que o filme tem, o que me leva a um trabalho de reflexão. Imagine esse filme sacado de toda essa grande história. Imagine esse filme fora do MCU. Temos aqui como resultado uma excelente revisão histórica calcada na ficção científica, na fantasia direta e que, porventura, tem uns seres que soltam raios pelos olhos, voam, correm rápido e por aí vai. Eternos, ele é um incômodo muito grande para o que a Marvel vem fazendo no cinema. E eu não estou dizendo que ele é melhor nem pior, estou dizendo que ele é um incômodo, que ele é uma espetada, porque em alguns momentos a Marvel em si tem lapsos de Eternos. Guerra Infinita é um belíssimo exemplo disso, mas em outros momentos se esconde totalmente desse tipo de cinema, que a meu ver é um cinema em grande estilo, principalmente do ponto de vista técnico e de um roteiro que é firme quase o tempo todo em suas ideias centrais. Um roteiro que pouco abre mão de ser plural, plural dentro da história e também plural para com os diversos públicos que vai recebê-la. A questão que eu deixo é, as pessoas estão querendo se incomodar com algo tão insólito assim ou preferem o velho e bom conforto do lugar comum? Obrigado por chegar até o final. Verifique se você está inscrito. Peço também um like para ajudar na divulgação e finalmente uma olhada no botão de Seja Membro. Lá tem 2 planos com preços bem baixos, mas que influenciam bastante para que eu continue esse trabalho. Um forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau.